Sempre uma alegria nós estarmos na casa do Senhor e podemos ministrar a palavra de Deus. Tem gente por aí que pensa que é um privilégio para a igreja o receber, mas o maior privilegiado somos nós, estar diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, apesar de todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos e limitações, ainda assim, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos usa para que o seu nome seja engrandecido e vidas sejam abençoadas. Então, todas as vezes que é me dada a oportunidade de ministrar a palavra, eu fico muito grato a Deus. Estar aqui entre amigos, essa igreja abençoada que nós fazemos parte, quero externar minha gratidão ao nosso pastor, pela honra de nos ceder aqui esse altar, está junto aqui com a pastora Midian, pastor Eliel, pastor Odilton, pastor Alfredo, só aquela barba do Alfredo ali já assusta, o Rabi da Galileia, aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, quero compartilhar aqui algumas poucas lições que Deus tem colocado no meu coração, um texto bastante conhecido, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, se encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Quero repetir o versículo 2 que diz: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Curva a sua cabeça comigo, vamos orar. Pai, eu quero te render graças, quero louvar o teu nome. Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de mais uma vez estar diante da tua igreja e poder ministrar a tua palavra. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece as minhas falhas, fragilidades e limitações e sabe, Deus, como eu dependo de ti nessa hora. Mais uma vez, usa de misericórdia para comigo e me ajuda a expor as tuas verdades, e que mais uma vez aqui nesse lugar o seu povo seja abençoado, a sua igreja seja edificada e o seu nome seja engrandecido. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Sempre antes de pregar eu gosto de pedir uma ajudinha. Você vai olhar para pelo menos uma pessoa perto de você e diga assim: hoje você está elegante demais. Vai, irmão, sem gaguejar, hein, por favor. Eu sempre digo que feio é o diabo, filho de Deus é tudo bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação, você é o que há de mais especial nessa terra. Eu sempre faço questão de falar, porque verdade é para ser dita, falada, repetida e reforçada. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, princípio da criação, após cada dia da criação, Deus olha para o que Ele cria, Ele diz: é bom. Ele faz isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia. Quando chega no sexto dia, mais uma vez Deus olha para a sua criação, mas no sexto dia Deus muda. No sexto dia Deus olha para tudo aquilo que Ele criou, Ele falou assim: agora não está só bom não, agora ficou muito bom. Sabe por quê? Porque no sexto dia Deus fez o homem, irmãos. O muito bom só veio depois de mim e de você. Você não é qualquer coisa. Deus não te criou para desgraça, Deus não te criou para o fracasso, Deus não te criou para derrota, Deus não te criou para miséria. Deus criou você para que você seja abençoado. Deus criou você para vencer, Deus criou você para crescer, Deus criou você para conquistar, Deus criou você para que você possa desfrutar do melhor desta terra. Na ADVEC nós não servimos e adoramos a um Deus carrasco. Na ADVEC nós não servimos e adoramos a um Deus acusador ou condenador. Nós servimos e adoramos a um Deus abençoador. Eu sempre gosto de citar Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe. Ele é o quê? Não é condenador, não é acusador, é galardoador daqueles que o buscam. Quem veio buscar o Senhor aqui nessa última quinta-feira do ano de 2023? Você veio buscar o Senhor? Tem bênção de Deus, tem vitória de Deus, tem resposta de Deus, tem socorro de Deus, tem porta aberta de Deus para você, no nome de Jesus. Aleluia. Mas vamos lá. Eu fiz questão de mais uma vez repetir o verso de número 2, que diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Elias aqui, irmãos, ele está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Após de uma ação sobrenatural da parte de Deus, através da vida do profeta Elias, naquele desafio ali aos profetas de Baal, no Monte Carmelo, quando o povo ele oscilava entre dois pensamentos, e então Elias ele propõe esse desafio e pede que os profetas de Baal armassem ali uma oferta, fizessem um holocausto e clamassem ao seu Deus, e ele também prepararia ali uma oferta, um holocausto, e clamaria ao seu Deus, e o Deus que respondesse por meio do fogo, esse era o verdadeiro Deus. E nós conhecemos a história, os profetas de Baal clamam, e nada acontece. O profeta Elias então ele repara o altar que estava quebrado, e ele faz uma pequena oração. O Senhor manda fogo do céu, o holocausto ele é queimado, toda a oferta é queimada, as pedras, a água, nada sobrou, e o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. E olha que interessante, é o texto que nós lemos. Acabe, o rei de Israel, faz saber à sua esposa como Elias havia matado todos os profetas de Jezabel. E Jezabel então ela manda um mensageiro a Elias para dizer: Elias, para você acabou. Elias, os seus planos, os seus sonhos e os seus projetos terminaram. Jezabel mandou um mensageiro para Elias para dizer: Elias, é chegado o seu fim. E olha que interessante. Eu quero fazer um breve retrospecto com você aqui. Quando a gente olha para a vida de Elias, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Pelas palavras de Elias, os céus se fecham. Pelas palavras de Elias, os céus se fecham. Parou de chover. Ainda no capítulo de número 17, num tempo de seca, de falta e de escassez, Deus dirige Elias ao ribeiro de Querite. E ali ele é sustentado por corvos que Deus enviava para o sustentar. Ainda no capítulo de número 17, depois Deus dirige Elias para a casa de uma viúva pobre. E na casa dessa viúva, Elias, ele multiplica o azeite e ele multiplica a farinha. Ainda no capítulo de número 17 do primeiro livro dos Reis, o profeta Elias, esse menino morre e ele ressuscita de forma extraordinária e sobrenatural o filho da viúva. Nós chegamos então no capítulo de número 18, que eu já fiz menção aqui do desafio no Monte Carmelo, onde de uma maneira extraordinária e espetacular, Deus envia fogo do céu, consome todo o holocausto, as pedras, a água, e o povo reconhece que só o Senhor é Deus. Olha que retrospecto. Olha como Deus ele age de forma e de maneira extraordinária na vida e em favor do profeta Elias. Mas quando a gente entra no capítulo de número 19, mesmo depois desse retrospecto extraordinário e espetacular, Jezabel, a rainha da iniquidade, ao receber a notícia que seus profetas foram mortos por Elias, ela manda um mensageiro para Elias para dizer: ô Elias, é chegado o seu fim. Elias, para você acabou. Aqui eu já aprendo uma primeira lição. Irmãos, ninguém está isento dos ataques e das ameaças do inimigo. Ninguém está isento dos ataques e das ameaças do inimigo. A gente precisa entender, irmãos, que apesar das nossas vitórias, que apesar dos nossos avanços, que apesar das nossas conquistas, o inimigo sempre será inimigo. João 10,10 diz que ele veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Então o inimigo sempre será
inimigo. A gente precisa ter claro na nossa mente e no nosso coração que o inimigo, ele não se abala e o inimigo, ele não fica surpreendido ou impactado pelas nossas vitórias. O inimigo sempre será inimigo. E o inimigo ataca. E o inimigo ameaça. Eu creio que se o Espírito Santo colocou essa palavra aqui no meu coração, é porque tem gente aqui que precisava ouvir, ei, não é por causa das suas vitórias, não é por causa das suas conquistas, não é por causa do seu avanço, não é por causa do seu crescimento que o inimigo deixou de ser inimigo. O inimigo sempre vai se levantar para atacar, o inimigo sempre vai se levantar para nos ameaçar. Seja a boca de Deus para alguém perto de você, fala para ele, meu irmão, fique esperto porque o inimigo é inimigo. Fique esperto porque o inimigo é o inimigo. E ele sempre vai tentar nos pegar desguarnecido. Ele sempre vai tentar fazer com que nós ficamos despercebidos com as conquistas, com os avanços, com o crescimento, mas a gente jamais pode se esquecer que o inimigo sempre será inimigo. E ele vem para atacar, e ele vem para ameaçar. E é interessante quando a gente olha aqui para a vida do profeta Elias, que mesmo depois de grandes conquistas, de grandes avanços e de grandes vitórias, por causa do ataque e da ameaça de Jezabel, o profeta Elias, ele se deixa contaminar pelo sentimento negativo do medo, e ele começa a tomar uma série de atitudes, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, ele começa a tomar uma série de atitudes que inclusive o leva a pedir a sua própria morte. E aqui eu já aprendo uma segunda lição. Todas as vezes, irmãos, que o inimigo ele se levanta para nos atacar, todas as vezes que o inimigo ele se levanta para nos ameaçar, ele faz isso com esta intenção, de tentar nos contaminar com sentimentos negativos, para tentar neutralizar ou corromper a nossa capacidade de reação. Todas as vezes que o inimigo se levanta para atacar e nos ameaçar, você pode ter certeza que a intenção dele, o que ele deseja é nos contaminar com sentimentos negativos para tentar nos neutralizar ou corromper a nossa capacidade de reação. E foi o que ele fez com o profeta Elias. Tanto é que Elias se deixa dominar pelo medo e começa a tomar uma série de atitudes que o faz pedir a sua própria morte. E aí, enquanto eu meditava sobre isso, o Espírito Santo ele me fez lembrar de alguns personagens bíblicos. E eu comecei a entender e ver que, dependendo da fonte ou da origem do ataque e da ameaça, sentimentos negativos específicos vêm para nos contaminar. Dependendo da fonte ou dependendo da origem do ataque e da ameaça, sentimentos específicos vêm para tentar nos neutralizar ou corromper a nossa capacidade de reação. Aí o Espírito Santo me levou a Gênesis capítulo de número 37, a história de José, o jovem sonhador, aquele que tinha sonhos. E é interessante no versículo de número 19 do capítulo 37, que os irmãos de José o avistam de longe e dizem, lá vem o sonhador mor. E aí no versículo 20 eles dizem, vamos matar José, vamos jogá-lo num poço e veremos o que será dos seus sonhos. Em outras palavras, os irmãos de José estavam dizendo, José, para você acabou. José, para você não tem mais jeito. José, os seus sonhos não vão se realizar. E aí, irmãos, quando os da nossa própria casa, quando aquelas pessoas perto de nós dizem ter chegado o nosso fim, pessoas que deveriam nos ajudar, pessoas que deveriam nos apoiar, pessoas que deveriam nos encorajar, pessoas que deveriam nos estender a mão, essas mesmas pessoas se voltam contra nós e dizem ser chegado o nosso fim. O sentimento de rejeição, ele vem para dominar o nosso coração. O sentimento de rejeição, ele vem para tentar nos neutralizar ou corromper a nossa capacidade de reagir. Esse sentimento de rejeição terrível, que quer fazer com que nós venhamos a nos sentir menos gente, menos seres humanos. Esse sentimento de rejeição que vem para nos fazer sentir como se nós não tivéssemos capacidade, como se nós não tivéssemos potencial,
que vem para nos colocar numa posição de derrotados, numa posição de fracassados, numa posição de vítimas. Mas eu vim com uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite. Você que de repente os da sua casa, você que de repente aqueles perto de você, aqueles que você pensava, não, ele é da minha casa, não, ele é da minha família, não, ele vai ajudar, não, ele vai cooperar, não, ele vai estender a mão, não, ele vai me encorajar, não, ele vai acreditar. Esses mesmos têm se voltado e de repente durante todo esse ano falado, não vai conseguir, não vai dar certo, não vai prosperar. Você está pensando o quê? Você está pensando que é quem? Você vai chegar aonde? Você vai realizar o quê? Você vai conquistar o quê? Em nome de Jesus. Eu vim aqui com uma palavra de Deus para você. Por mais que os da sua casa não acreditem, por mais que os que estão próximos de você não acreditem, existe um Pai que ama você. Existe um Pai que não desistiu de você. Existe um Pai que continua cuidando de você. Existe um Pai que continua amando você. Existe um Pai que continua acreditando em você, porque foi Ele quem te criou, foi Ele quem plantou esse sonho no seu coração, foi Ele quem está te dando a direção, foi Ele quem fez a promessa. Você pode ter certeza, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Deus cumpre. Existe um Pai que te ama. Existe um Pai que te quer bem. Existe um Pai que conhece você melhor do que você. Existe um Pai que sabe cada um dos seus detalhes. Existe um Pai que conhece cada uma das suas fragilidades e das suas limitações. Mas Ele te criou, Ele te plantou nesse tempo. Meu irmão, nós servimos a um Deus que não precisa do tempo. Ele trabalha no tempo. Quem precisa do tempo sou eu e você. Ele é aquele que estabeleceu os tempos, as épocas e as gerações. E você pode ter certeza que se você está vivo hoje, tem plano de Deus, tem promessa de Deus, tem bênção de Deus para você, no nome de Jesus. Seja a boca de Deus mais uma vez para quem está perto de você, fala para ele: Deus te escolheu. Deus escolheu você, meu irmão. Esse sentimento de rejeição não vai paralisar você. Esse sentimento de rejeição não vai impedir tudo aquilo que Deus falou que iria fazer. Deus falou, vai acontecer no nome de Jesus. E aí o Espírito Santo me levou a um outro personagem, Davi. 1 Samuel, capítulo de número 18, e o verso de número 11. Saul vira para Davi e diz assim: encravarei Davi na parede. Em outras palavras, o que Saul estava dizendo para Davi? Davi, é chegado o seu fim. Davi, para você acabou. Para você não tem mais jeito. Aqui no meu reino, para você não tem mais. Aqui no meu reino, você não continua. E é interessante, irmãos, quando aqueles quem a gente ajuda, quem a gente abençoa, quem a gente estende a mão, essas mesmas pessoas se voltam contra nós. Irmãos, Davi só abençoou a vida de Saul. Saul estava endemoniado, 1 Samuel capítulo de número 16. Espíritos malignos o perturbavam. E aí ele manda que se buscasse no seu reino alguém que soubesse tocar, para que tocando ele ficasse aliviado. Quem foi chamado? Davi. Davi abençoa a vida de Saul. Capítulo de número 17, do primeiro livro do profeta Samuel. A gente conhece a história, uma das mais conhecidas da Bíblia. O gigante Golias, desafiando os exércitos de Israel. Quem se colocou para lutar? Davi. Todo o exército de Israel, a Bíblia é clara, fugia da face de Golias, inclusive Saul. Ia acabar sobrando para Saul lutar, porque ele era o capitão, ele era o rei. Mas quem se coloca para lutar? Davi. Davi se propõe a lutar, derrota o gigante Golias, e o povo tem uma grande vitória. Quem foi abençoado? Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, no verso de número 5 diz que Davi ia aonde Saul o enviava e se conduzia com prudência. Aonde
Saul mandava, Davi ia. Aonde Saul dirigia, Davi ia. Aonde Saul enviava, Davi ia. E se conduzia com prudência. Davi só ajudou. Davi só abençoou. Davi só estendeu a mão para Saul. E ainda assim, Saul vai e se volta contra Davi e diz: Davi, é chegado o seu fim. Meu irmão, quando isso acontece comigo e com você, pessoas que a gente ajuda, pessoas que a gente estende a mão, pessoas que de repente ninguém olhava e você olhou, pessoas que de repente ninguém dava atenção e você deu atenção, pessoas que você ergueu, pessoas que Deus usou você para mudar a história da vida dela, e essa pessoa se volta contra você, e essa pessoa fala mentira, e essa pessoa cria calúnia, e essa pessoa puxa tapete. O sentimento, meu irmão, de vingança vem para dominar o nosso coração. O sentimento de vingança vem para nos neutralizar, ou tentar nos corromper na nossa capacidade de reagir. Mas eu vim aqui para, no nome de Jesus, declarar: você não vai sujar as suas mãos. Você não vai sujar as suas mãos. Esse espírito de vingança não vai dominar você, não vai neutralizar você, não vai corromper o seu coração. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus: a maldade não vai te dominar, você não vai sujar as suas mãos. Libera perdão, meu irmão. Libera perdão. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus: não vai virar o ano não, você vai terminar o ano livre, você vai terminar o ano liberto. Você vai terminar esse ano leve, você vai arrancar isso do seu coração na autoridade do nome de Jesus. Você não vai precisar se vingar, você não vai precisar sujar as suas mãos. O que é teu, ninguém vai tirar. O que é teu, ninguém vai roubar. O que é teu, ninguém vai impedir você de conquistar. O ano ainda não acabou. Só acaba quando Deus diz que acaba. Só termina quando Deus diz que termina. Só encerra quando Deus diz que encerra, meu irmão. A gente precisa liberar perdão, irmãos. Eu não estou falando que é fácil, não. Porque quem diz que é fácil é porque não sofreu dano. Quem diz que é fácil é porque não sofreu uma injustiça. É porque ainda não sofreu uma calúnia. Porque não é fácil não, a gente é ser humano e dói, e machuca, e fere. Mas a gente precisa aprender com Davi. O segredo da vitória está no você liberar perdão e deixar Deus agir em seu favor. Porque você pode ter certeza, nosso Deus é um Deus justo. E a vingança não é minha nem sua, a vingança é do Senhor. Porque Deus, diferente de mim e de você, Deus ele não erra na dose, Deus ele não erra na maneira, é diferente de mim e de você. Eu aprendi isso, Tiago capítulo de número 1, versículo de número 19, é muito conhecido: seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas o versículo 20 é muito importante, e muitas vezes a gente não se atenta para ele. Lá no versículo 20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nada que a gente faça debaixo de ira, nada que a gente faça debaixo desse espírito de vingança vai produzir a justiça de Deus. A justiça de Deus é com Deus, irmão. Fica tranquilo, libera perdão, deixa Deus agir em seu favor. Deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer. Deixa Deus tocar do jeito que Ele sabe tocar. Deixa Deus mover do jeito que Ele sabe mover. Você pode ter certeza, aconteceu com Saul e Davi. Saul nenhum pode impedir a vitória de Davi. Saul nenhum pode impedir a coroação de Davi. A coroa que Deus tem para você não vai ter Saul nesse mundo que vai impedir, meu irmão. O trono que Deus tem para você, o lugar que Deus tem para você, a posição que Deus tem para você, não vai ter Saul nesse mundo. Ele pode ter posição de destaque, ele pode ter uma certa autoridade. Faz o que você tem que fazer, deixa que Deus vai agir com justiça, não se vingue. Você pode ter certeza, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, a resposta vai chegar, a vitória vai ser conquistada no nome de Jesus. Aleluia. Todas as vezes que o inimigo se levanta para nos ameaçar e para nos atacar, você pode ter certeza, esse é o intento dele. É tentar nos contaminar com sentimentos negativos, para tentar
nos neutralizar ou corromper a nossa capacidade de reagir. Ele vai tentar fazer isso com esse sentimento de rejeição quando aqueles perto de nós dizem ser chegado o nosso fim. Ele vai tentar nos contaminar com esse sentimento de vingança, quando aqueles a quem a gente ajuda, aqueles a quem a gente estende a mão, aqueles a quem a gente abençoa, esses mesmos se levantam contra nós. E aí eu volto agora para Elias. Jezabel se levanta contra Elias. E ela diz: Elias, é chegado o seu fim. Quando aqueles que estão em autoridade, ou quando circunstâncias são mais fortes do que nós, quando circunstâncias vêm que expõem as nossas fragilidades, as nossas limitações e as nossas fraquezas, o sentimento do medo, ele vem para tentar nos dominar e para tentar neutralizar ou corromper a nossa capacidade de reagir. E foi o que aconteceu com o profeta Elias. Ele se deixou dominar pelo sentimento negativo do medo e ele começa a tomar uma série de atitudes. E ele começa a demonstrar para mim e para você alguns sintomas. No versículo de número 3, na Nova Versão Internacional, diz que Elias teve medo e fugiu para escapar com vida. Ele foi a caminho de um dia e ele deixou o seu servo e se afastou. Elias, ele se isola, ele se distancia das pessoas que o podiam o ajudar. E aqui eu aprendo. Um primeiro sintoma de que nós estamos nos deixando contaminar por sentimentos negativos, quando nós estamos querendo nos isolar de tudo e de todos. Quando nós queremos nos afastar das pessoas, irmão, no momento que Elias mais precisava de um ombro amigo, no momento que Elias mais precisava de uma palavra de encorajamento, no momento que Elias mais precisava de uma mão estendida, ele se afasta do seu servo. Ele vai para um lugar deserto. Ele se isola. Meu irmão, em nome de Jesus. Eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração, tem gente aqui que o inimigo tem tentado fazer você se isolar. O inimigo tem tentado fazer você se distanciar das pessoas que querem o seu bem, que querem te ajudar, que querem te apoiar. E no nome de Jesus, que bom que você está aqui nessa noite de quinta-feira, porque aqui é o lugar que existem pessoas para abençoar você. Aqui é o lugar que você pode ter certeza, tem pessoas que Deus plantou para te apoiar, para te encorajar, que tem uma palavra de direcionamento, que tem uma palavra de motivação, que tem uma palavra de fé para você. Ei, não se isole no nome de Jesus. Deus não nos criou para nós sermos ilhas, não. Deus não nos criou para nós sermos isolados, não. Deus nos criou para que nós tenhamos relacionamento uns com os outros. Não é à toa que a figura de linguagem que o apóstolo Paulo mais usa para se referir à igreja é corpo, membros interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. Tem jeito não, irmão. Eu preciso de você. Você precisa de mim também. Ninguém se basta sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Fala para quem está perto de você aí. Tem que me aturar. Ai, tem que me aturar, irmão. Tem que me aturar. Me aturou esse ano todo, ano que vem tem mais. Tem jeito não, Eliel. Eu tenho que te aturar. Aleluia. Você tem que me aturar. Tem jeito não. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. O sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, ele diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga ou recompensa do seu trabalho. Isso é, juntos, irmãos, nós somos mais produtivos, nós podemos mais. Ele continua dizendo: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta, meu irmão. Juntos tem encorajamento, juntos tem motivação, juntos tem ajuda. É melhor serem dois do que um, porque no frio tem como se aquecer. Juntos nós somos mais humanos, juntos nós somos menos egoístas. É melhor serem dois do que um, porque sozinho é mais fácil ser vencido, mas sendo dois, nós temos mais força para resistir, nós temos mais força para lutar, nós temos mais força para prevalecer. Meu irmão, Jesus, o homem Deus, a plenitude completa e total da divindade na terra, Jesus escolheu 12. Em Lucas 10, Jesus enviou os 70 discípulos de 2 em 2. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus levava sempre 3, Pedro, Tiago e João. Será que nós não precisamos de amigos?
Será que nós não precisamos de pessoas para estarem conosco em nome de Jesus? Não se isole. Quem sabe eu estou falando a alguém que está assistindo essa transmissão. Você está aí isolado dentro de casa. Quem sabe você está num sofá. Quem sabe você está numa cama deitado. O inimigo tem tentado isolar você, prender você, dizendo que para você não tem mais jeito, dizendo que para você não tem mais solução, e o inimigo está repreendido no nome de Jesus. Sai desse isolamento no nome de Jesus. Sai dessa solidão no nome de Jesus. O seu lugar é aqui, ó, é na comunhão dos santos. O seu lugar é aqui, ó, na congregação dos justos. Nós não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito está nesse lugar. O seu Espírito Santo age, o seu Espírito Santo toca, o seu Espírito Santo cura, o seu Espírito Santo liberta. Vem para a casa de Deus no nome de Jesus. Elias, ele se isola, porque ele foi dominado pelo sentimento negativo do medo. E aí é interessante, que o texto nos diz, que ele vai para debaixo de um zimbro, ele pediu em seu ânimo a morte, ele disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. E aqui eu aprendo mais um sintoma, quando a gente deixa os sentimentos negativos dominarem o nosso coração, que vem para tentar nos neutralizar ou corromper a nossa capacidade de reação. Ele se isola, é o que ele começa a fazer? É a maldita comparação. Ele começa a se comparar. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Irmãos, eu tenho aprendido algo. A comparação nunca é saudável. A comparação nunca é saudável. Todas as vezes que nós nos comparamos, das duas uma, ou você vai se achar melhor, ou você vai se achar pior. Todas as vezes que você se compara com alguém ou alguma coisa, ou você vai se achar melhor, ou você vai se achar pior. Ou que começa a operar é o orgulho e a arrogância, ou que começa a operar é aquele sentimento de baixa autoestima, de aquele complexo de inferioridade. Das duas uma, ou vai começar a operar a arrogância e o orgulho, ou começa a operar o complexo de inferioridade. Para de se comparar, você é único. Você é único. Você é especial demais para Deus. Você é indispensável para o reino de Deus. Você pode ter certeza que se você está vivo, mais uma vez eu declaro, é porque Deus tem algo específico para realizar em você e através de você. Deus criou você com dons, talentos, habilidades, inteligências e experiências distintas para formar você. Porque Deus precisa de você nesse tempo, com as suas características, com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades. Então, em nome de Jesus, pare de se comparar, e vai ser o que Deus te chamou para ser. Seja a bênção para a sua família, seja a bênção para a sua vizinhança, seja a bênção lá no seu trabalho, seja a bênção na sua faculdade, seja a bênção lá na sua escola, aonde você colocar a planta do seu pé, seja você, seja a bênção, seja um instrumento de Deus ali naquele lugar. Você não precisa se comparar com ninguém. Quando disserem ter chegado ao seu fim, muito cuidado. Cuidado com o sentimento de rejeição que muitas vezes vem por aqueles que perto de nós dizem ter chegado ao nosso fim. Cuidado com esse sentimento de vingança que muitas vezes vem quando pessoas a quem a gente ajuda, estende a mão e abençoa, se levantam contra nós. Cuidado com o sentimento negativo do medo que muitas vezes vem quando aqueles que são maiores do que nós, circunstâncias mais fortes, circunstâncias com mais experiência, circunstâncias que vêm e revelam as nossas fraquezas, as nossas falhas, fragilidades e limitações. Muito cuidado. Cuidado para você não se isolar. Cuidado para você não ficar se comparando. E eu termino aqui. Elias, ao se deixar ser vencido, ao se deixar contaminar pelo sentimento negativo do medo, ele se isola, ele se compara, e ele diz, eu não sou melhor do que os meus antepassados, para mim já basta. Elias se rende, Elias desiste. Eu vim aqui para dizer para alguém aqui nessa noite, ainda não acabou.
ainda não acabou. Eu creio que isso é profético. O ano ainda não acabou. Para você ainda não acabou. O que está terminando é o ano, não é os projetos de Deus para você. O que está terminando é o ano, não são os sonhos de Deus para a sua vida. O que está terminando é o ano, não são as promessas que Deus te fez. Ainda não acabou. Não se renda, não pare, não desista. Mais uma vez eu repito, só acaba quando Deus diz que acaba, só chega quando Deus diz que chega, só termina quando Deus diz que termina, só encerra quando Deus diz que encerra. No nome de Jesus eu quero declarar o que o anjo declarou para Elias, porque graças a Deus nós servimos a um Deus maravilhoso, nós servimos a um Deus misericordioso, um Deus que enviou o seu anjo. E é interessante que lá no versículo número 7, o anjo ele toca em Elias que estava ali, querendo dar cabo da sua vida, Elias que estava ali, desistindo de tudo, o anjo toca nele: ei, come, bebe, levanta, porque longa é a tua caminhada. Elias come, Elias bebe, Elias levanta, porque longa é a tua caminhada. Elias sai dessa prostração, Elias sai desse desânimo, Elias sai dessa inércia. Deus continua contando com você, Deus continua acreditando em você. Deus está falando com gente aqui: ei, come, bebe, se alimenta, levanta, reage, sai da inércia, sai da paralisia. O ano ainda não acabou, e eu vim aqui para declarar: longa é a tua caminhada. Deus tem muita coisa para fazer, Deus tem muita coisa para realizar, Deus tem muita coisa para cumprir. Tudo que Deus prometeu vai acontecer no nome de Jesus. Longa é a tua caminhada. Seja a boca de Deus para os 3 aí perto de você, diga para ele: ainda não acabou. Longa é a tua caminhada, ainda não acabou. Longa é a tua caminhada. Se você crê, fica de pé comigo no seu lugar, meu irmão.